Glória a Deus. Paz, amada igreja. Glória a Deus. Mais uma vez é uma grande alegria, sempre é uma grande alegria, satisfação poder estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, porque eu tenho certeza que o nosso Deus tem esperado e ansiado por esse momento, para que seja um momento de glória, um momento de unção, um momento de poder, um momento de graça, sobre o qual somos transformados através da palavra de Deus. E cada vez que recebemos a palavra de Deus, nós já chegamos mais próximo da vontade de Deus, mais próximo do propósito de Deus em nossas vidas. E isso é bom, e isso é agradável, e isso é satisfatório para nós, poder estar cada vez mais próximo do Senhor, estar cada vez mais perto da vontade de Deus. Isso é agradável, cada vez fazermos mais a vontade de Deus, buscar aquilo sobre o qual Deus espera para nossas vidas e de nossas vidas. Então, eu creio que assim como tem sido, é uma noite de graça, uma noite de unção, uma noite de milagre, uma noite de provisão, é uma noite de manifestar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é uma noite sobre a qual Deus tem nos esperado, para que possamos receber da parte do Senhor a manifestação do Espírito Santo em nossos corações, viemos prosseguir e avançar, mediante vamos viver a nossa vida de fé em fé, não somente nesse tempo, nesse meio tempo, nessa situação, nesse momento sobre o qual estamos aqui, mas viemos ter uma semana, um mês, um ano, dias abençoados, dias de provisão, dias de graça, dias do poder da presença de Deus sendo operante em nossos corações, porque sabemos que muitas são aquelas situações sobre o qual aparecem em nossas vidas, para nos barrar, para nos tardar, para fazermos cair, para fazermos retroceder, parar, ficar estagnado, não prosseguir. Muitas são as situações sobre as quais se levantam para que nós desistimos de permanecer, de buscar ou de fazer a vontade de Deus. Muitas são as situações sobre as quais aparece nosso caminho, nossa trajetória em nossa vida, para fazer com que nós desanimamos e viemos regressar, viemos não progredir mais mediante a vontade de Deus. Mas o Senhor tem nos chamado para ser bênção, o Senhor tem nos chamado para não desistir, o Senhor tem nos chamado para sermos revestidos pelo seu poder, pela sua graça, porque a palavra de Deus tem nos ensinado, a palavra do Senhor tem nos ensinado que o Senhor espera por nós a cada momento, sobre o qual quando nós chegamos, Ele está ali pronto para derramar graça em nossas vidas. E sabemos que é uma luta constante, não é fácil. A gente, cada vez que a gente designa algo para nossas vidas, em buscar mais a presença de Deus, em orar mais, em buscar mais a face do Senhor, em obter conhecimento da palavra de Deus, em ter leitura, jejum, oração, em buscar mais conhecimento da vontade de Deus, aparecem situações sobre qual muitas vezes nos traz desânimo, aparecem situações onde muitas vezes aparecem situações sobre qual faz com que desistimos daquilo sobre o qual temos colocado como objetivo, como meta, temos colocado muitas vezes ali como um propósito para nossas vidas, porque o mundo espiritual, ele é existente, o mundo espiritual existe, diga assim comigo, o mundo espiritual existe, ele existe, amado, e ele muitas vezes nos tarda, ele muitas vezes vem para nos abalar, muitas vezes vem para fazer com que desistimos da vontade de Deus, mas isso não são vistos com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, sabendo que o Senhor está provendo, o Senhor está cuidando, o Senhor está nos revestindo com o seu poder, para que tais situações sobre o qual muitas vezes aparecem em nossas vidas, não sejam situações sobre o qual venha nos fazer parar, mas sobre o qual traz ensinamento, até mesmo as situações sobre o qual o inimigo tem se levantado. Ele se levanta, mas ele vai cair, porque a palavra de Deus diz que ele vai cair, e vai me sobrar o ensinamento da palavra de Deus, sobre o qual eu vou permanecer, sobre o qual eu vou progredir, sobre o qual eu vou avançar, sobre o qual eu vou tomar base para a minha vida. Hoje é um tempo de graça, de unção, de fé, de milagre, de prosperidade, de mover de Deus, de presença, de unção. Eu creio nisso, eu tenho isso no meu coração, eu tenho essa certeza no meu coração. Mas por que essa igreja não se encontra cheia? Por que mesmo sabendo que aqui é um lugar sobre o qual se encontra a presença do Senhor, aqui é um lugar onde a palavra de Deus tem se manifestado, aqui é um lugar onde a palavra de Deus tem trazido cura, restauração, milagre, provisão financeira, espiritual, familiar, conjugal, provisão profissional, os sonhos alcançados, projetos, muitos têm alcançado aqui sonhos em suas vidas. Mas por que essa igreja ainda não está lotada? Não estamos tendo que alargar as tendas, estamos tendo que mudar de barracão para um lugar maior? Porque as pessoas têm deixado com que o mundo espiritual tenha afetado a sua vida de uma forma tal, sobre a qual não tem visto o evangelho de Deus propagar, não tem visto o evangelho de Deus se manifestar em seu coração.
E a palavra de Deus já tem nos alertado quanto a isso, já tem nos ensinado no livro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam resplandecer a luz do Evangelho. A luz do Evangelho está sendo pregada, a presença do Senhor está sendo manifestada, mas as pessoas não estão deixando tal palavra se manifestar, tal palavra atingirem os seus corações. E algo que é real, algo que é certeza, isso eu estou falando para toda a população, estou falando para todo ser, sobre o qual está respirando, estou falando para todo aquele sobre o qual tem entendido e designado como ser humano. A gente sabemos que existe a manifestação das obras da carne, sobre o qual muitas vezes tem tomado conta das pessoas, a ponto de deixar com que ela se manifeste de uma forma tal, sobre o qual seja maior do que a vontade de Deus. A palavra de Deus tem nos alertado também quanto a isso, a respeito das obras da carne, para que possamos assim não deixar com que ela venha tomar força em nosso coração, mas sim o Espírito Santo de Deus venha se manifestar. Isso está no livro de Gálatas capítulo 5, verso 19, que as obras da carne são idolatria, feitiçaria, as obras da carne são inimizades, porfias, ciúmes, ira, dissensões, facções, discórdia, glutonaria, bebedeira. Então são as obras da carne que são manifestadas, mas a palavra de Deus também nos dá a vazão sobre o qual o Espírito Santo, quando é manifestado, sobre o qual atinge o nosso coração, ele começa então a ter grande força em nossa vida e não deixa com que essas obras sejam manifestadas. Por isso que é importante a gente termos ali um relacionamento contínuo com a presença de Deus, com a palavra do Senhor, em oração, em jejum, em busca da presença do Espírito Santo e manifestação no poder de Deus. E se lermos lá no livro de Gálatas a respeito das obras da carne, sobre o qual são manifestadas, desde prostituição até glutonaria lá, e vemos assim que essas tais obras sobre o qual muitas vezes predomina nosso coração, vem para aí fazer com que nós paramos e regredimos diante da vontade do Senhor em nossas vidas. Se vemos essas situações sobre o qual são manifestadas, vemos que são situações sobre o qual precisamos superar nossas vidas, porque não é fácil você vencer tais situações, tal situação em sua vida. Sabemos que muitas vezes tem coisas que acontecem em nossa vida e a vontade é deixar com que a obra da carne se manifesta. Sim ou não? Pode responder, sim ou não? Sim, existem situações sobre o qual as obras da carne se manifestam, que você tem vontade de corresponder a ela, porque não é fácil. Porque não é fácil você ser afrontado, não é fácil você ser pisoteado, não é fácil você ser humilhado, não é fácil você ser rejeitado, não é fácil você rejeitar aquilo que muitas vezes é agradável momentaneamente, mesmo que seja por um instante, aquilo que traz satisfação, aquilo que traz um desejo, muitas vezes mesmo que seja temporário, mas não é fácil. Mas a presença do Senhor tem nos ensinado, através da palavra de Deus, a entender e compreender cada situação, a entender cada manifestação da obra da carne, para que não venhamos cair nesse engano sobre o qual muitas vezes traz satisfação momentária, mas por fim levará à morte. E isso nós devemos entender que é algo sobre o qual, mesmo através da conversão, nossa aceitar a Cristo, nossa decisão de caminhar com o Senhor, eu preciso decidir também com o meu proceder, na minha decisão de superar cada dificuldade. Eu preciso e falar para cada situação: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero depender dessa situação, eu rejeito esse problema, eu rejeito essa situação. Por que muitas vezes é mais fácil eu cometer algo sobre o qual sou manifesto na carne do que a procedência do Espírito? Porque o nosso corpo, ele inclina para a velha natureza, o nosso corpo, ele inclina para o pecado, Então mesmo que quando eu busco a presença do Espírito, a manifestação do corpo, a manifestação da carne é inclinar para o pecado, é inclinar para aquilo sobre o qual não procede diante da vontade de Deus através dos frutos do Espírito, mas sim das obras da carne quando são manifestas. Então por isso eu preciso ter uma vida contínua na presença do Senhor, constantemente em conhecimento e aprendizado, em busca da presença do Espírito, em sabedoria da palavra de Deus e assim por diante.
para que não venha as obras da carne se manifestar em minha vida e eu venha me ceder a ela e chegar no momento sobre o qual eu já perco todo o domínio, porque o Espírito Santo já não está mais atuando em minha vida, e eu venha cair então em devalência, em decadência, em situações sobre o qual muitas vezes não consigo mais regressar, voltar ou continuar no projeto sobre o qual Deus tem nos chamado. Deus tem me chamado, Deus tem te chamado. Então as obras da carne, elas são produzidas naturalmente. Diga assim comigo: as obras da carne são produzidas naturalmente. E é um conflito interior, né, onde nós muitas vezes começamos lá no nosso íntimo, lá no nosso coração, lá na nossa mente, muitas vezes lutar entre corpo e mente. É um conflito sobre o qual muitas vezes viemos nos perguntar, viemos analisar, viemos fazer a pensar o que eu devo fazer, como devo proceder, como devo caminhar, como devo agir, como devo se manifestar, porque é um conflito lá no nosso interior, sobre o qual eu devo rejeitar tudo aquilo sobre o qual não está diante da vontade de Deus, não está diante do agrado do Senhor, não está diante da vontade do Senhor na minha vida. E mesmo depois de ter a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, na minha vida e na sua vida, né, eu espero que você tenha buscado isso, eu espero que você já tenha sentido isso na sua vida, a manifestação da presença do Espírito Santo. A manifestação da presença do Espírito Santo é quando o Espírito Santo começa a agir na minha mente, agir no meu coração, agir na minha vida, e eu venha dar vazão para que a vontade dele se prevaleça, para que ele possa então me direcionar, me informar, me fazer tomar base sobre qual procede diante da palavra de Deus. E mesmo quando eu venho a ter essa manifestação do Espírito Santo, esses pontos das obras da carne começam a ser despertados. Como assim despertado? Eu começo então a ver elas como uma maneira sobre a qual ainda eu não via. Eu começo então a entender de uma situação sobre a qual eu não entendia. Mas eu entendo ainda que não procede apenas da manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai trazer o despertamento na minha vida, ele vai trazer a revelação, ele vai trazer o entendimento daquilo sobre o qual estava se propagando na minha vida. E eu preciso então tomar uma decisão, porque o Senhor, ele não toma vazão, ele não entra na sua vida tirando as manifestações da obra da carne, se você não entregar para o Senhor, se você não deixar com que ele faça essa limpeza, se você não deixar com que o Senhor faça a vontade dele na sua vida. É uma decisão que eu e você devemos tomar. Simplesmente não é eu aceitar Jesus na minha vida e tudo vai mudar. Poderia ser dessa forma, mas por que não procede dessa forma? Porque assim o Senhor quer que nós decidimos por nós mesmos. Eu preciso deixar de lado, eu preciso abandonar tais obras, eu preciso deixar de lado tudo aquilo sobre o qual vem me afastar da presença de Deus. É uma decisão de vida, é uma posição sobre a qual eu tenho que tomar. Eu tenho que escolher, eu tenho que decidir caminhar com Cristo. O Senhor não vai obrigar ninguém a fazer a sua vontade, o Senhor não vai obrigar ninguém a fazer segundo o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor não vai obrigar ninguém a ter a manifestação da presença do Espírito Santo em sua vida. Isso não é uma obrigação da parte do Senhor. Jamais Ele vai me obrigar, jamais Ele vai te obrigar. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar, aí essas obras sobre o qual muitas vezes tem nos impedido, mas essas obras muitas vezes tem nos barrado a caminhar na vontade de Deus, elas começam a cair por terra, porque o Espírito Santo de Deus começa a te alertar, te direcionar, te informar, e você começa a ter conhecimento de tais obras, sobre o qual muitas vezes elas trazem um engano, sobre o qual é prazerosa, mas isso é um tempo momentâneo, isso é apenas um tempo sobre o qual traz uma satisfação, mas você vê que por fim ela traz morte para a sua vida, para nossas vidas. Então vemos aqui que a palavra de Deus ela nos ensina a ter procedimento, a tomar posições para que a presença de Deus venha se manifestar de uma forma sobre a qual venhamos ter uma vida que agrada ao coração de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 6, 9, do 6, vamos ler até o 9, versículo 9, 6, 7, 8, 9, diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, verso 6: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, e de fato não podem obedecer à lei de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, e que o Espírito de Deus viva realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então esse aqui é um versículo muito rico em posição sobre o qual nós devemos entender através
desse conhecimento sobre o qual recebemos através desse versículo. E ele nos diz assim, que nossa mente tem que ser transformada. Nossa mente tem que ser uma mente sobre a qual deixa se proceder agora mediante a uma nova manifestação, não segundo as nossas próprias vontades, deleitos, nossas próprias decisões, mas segundo a vontade de Deus agora, nos ministrando, nos direcionando, porque a nossa mente, se estiver corrompida pelo pecado, pelos desejos carnais, pelas obras da carne, certamente não vai ter vazão para que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar em nossas vidas. O que está dizendo aqui nesse versículo, a modo grosso, está dizendo que se eu não tomar uma posição em deixar com que o Espírito Santo de Deus tenha uma mente controlada, não uma mente de natureza humana, venha predominar na minha vida, porque se eu deixar tais situações prevalecer, eu vou se tornar inimigo de Deus. É isso que a palavra de Deus diz, a natureza humana se torna inimiga de Deus, pois não obedece à lei de Deus, porque eu não vou estar agora caminhando, não vou estar fazendo, agindo, predominando segundo a vontade de Deus. Então é isso que esse versículo nos mostra, é esse que esse versículo nos dá orientação nesta noite. Então as obras da carne, quando o Espírito Santo de Deus começa a se manifestar na minha vida, na sua vida, nós começamos a ver agora as coisas num ângulo diferente. Nós começamos a entender as coisas num novo ângulo espiritual. Agora eu não vejo as coisas como algo natural. Eu não vejo tais situações acontecendo na minha vida como algo simples, até mesmo situações sobre qual muitas vezes traz dor, sofrimento, angústia, tristeza, mágoa, traz sentimentos sobre qual muitas vezes traz ira ao meu coração. A palavra de Deus diz que eu começo a ter entendimento sobre essas coisas, porque o Espírito Santo de Deus começa a despertar no meu e no seu coração esse entendimento, sobre o qual eu venho entender que de repente algumas situações têm acontecido, mas é porque o mundo espiritual está agindo. Algumas situações têm ocorrido na minha casa, porque o mundo espiritual tem se manifestado. Algumas situações estão ocorrendo no meu ambiente familiar, porque de repente algumas situações no mundo espiritual têm agido para que tais coisas possam acontecer, e eu venha me desanimar espiritualmente, eu venha tomar posições sobre o qual não procede na vontade de Deus. Então aí começamos então a entender que essas obras se manifesta no nosso coração, se manifesta no nosso interior, se manifesta na nossa mente. É uma briga no nosso interior, é uma briga que parte de dentro para fora, e que essas obras precisam ser mortificadas. E é uma decisão sobre qual nós devemos tomar, é uma decisão sobre qual eu e você precisa tomar em nossas vidas. Você precisa saber controlar os desejos das obras da carne. Entenda bem aqui que eu vou dizer para você nessa noite. Quando eu aceito Jesus no meu coração, quando eu aceito o Senhor como meu Salvador da minha vida, quando eu tomo a posição de caminhar na vontade de Deus, como eu tomo a posição de deixar Cristo resplandecer a sua luz, da sua palavra na minha casa, na minha vida, os problemas eles não são exterminados, as situações elas não são exterminadas, as obras da carne elas ainda estão manifestas em minha vida. Mas aí há o despertar do Espírito Santo. O que é o despertar do Espírito Santo? O Espírito Santo começa a me dar entendimento sobre tais situações, o Espírito Santo começa a me dar entendimento sobre tais coisas, o Espírito Santo de Deus começa a me dar revelação acerca de algumas situações que têm ocorrido. De repente existem situações sobre as quais antes acontecia que eu não tinha entendimento, achava que era natural eu sentir algumas coisas, era natural eu agir de algumas formas, era natural eu tomar algumas posições, era natural eu deixar com que as situações que a palavra de Deus diz a respeito, Paulo que menciona algumas obras da carne, então era natural eu sentir isso e deixar com que isso pudesse se penetrar em minha vida como algo natural. Não, eu deveria agir dessa forma, eu deveria fazer desse jeito, eu me correspondi dessa forma, porque tudo me levou a isso. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a se manifestar, eu começo a ter um entendimento que algo está fora do controle, que eu preciso fazer algo para que eu não venha agir mais dessa forma, eu não venha deixar com que essa situação afete a minha vida. Eu preciso buscar mais a palavra de Deus, mais conhecimento da palavra, da presença do Senhor. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, porque há uma luta espiritual, há uma briga espiritual que eu preciso entender, compreender e preciso vencer. Então a palavra de Deus tem nos trazido esse entendimento. Então você precisa saber controlar essas obras, porque elas simplesmente não vão sair da sua vida.
Não é assim. Eu aceitei Jesus na minha vida e os problemas vão ser solucionados. Eu aceitei Jesus e não vou mais sentir raiva, ira, não vou mais sentir preguiça, não vou mais sentir situações, até mesmo situações sobre quais são predominadas através de vontades próprias, como idolatria, como feitiçaria, como decisões de beber, de sentir, de repente de comer. Essas situações sobre qual deve ter um limite. A palavra de Deus diz que procede de uma decisão de vida. Eu decidir fazer diferente. Ou quando a manifestação das obras da carne são agora, começam a se manifestar como inveja, como inimizades, como discórdias, dissensões. Isso aí está dizendo as situações sobre qual eu devo predominar. Eu devo tomar uma posição em deixar o Espírito Santo de Deus me direcionar agora, para ser fortalecido segundo agora, não mais as obras da carne, mas segundo ao fruto do Espírito Santo de Deus vai começar a se manifestar na minha e na sua vida. Então, como isso vai ocorrer? Como você precisa controlar as obras da carne? Como isso vai ocorrer? O Espírito Santo de Deus lançará impulsos na minha e na sua vida, dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar aos nossos corações. Quem aqui já sentiu o Espírito Santo de Deus lançar impulsos no seu interior? Seja sincero, fala assim: eu nunca senti. Ok. O que é o Espírito Santo de Deus lançar impulsos? Eu senti uma palpitação muito forte no meu coração esse dia, achei que ia morrer. Agora estou confortável, estou mais confiante, estou mais tranquilo, porque eu sei que é o Espírito Santo. Não, os impulsos que a palavra de Deus diz aqui, o Espírito Santo de Deus lançará impulsos na minha e na sua vida, as coisas vão ser vistas de uma forma diferente. Você não vai ver mais as coisas correndo de uma forma diferente. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais prático. Quando você, por exemplo, você está próximo de fazer algo, vamos citar um exemplo: você vai descer as águas do batismo, você tomar uma posição de vida e vai descer as águas do batismo, mas vê que naquele dia as coisas começaram a tomar rumo diferente. Você brigou com o cônjuge, você brigou com os filhos, você teve um problema na sua casa, você teve um problema na sua vida que você levou a desanimar e desistir. Então, o que acontece? Essas são situações sobre as quais se levantam para que você venha desistir de você tomar uma posição sobre o qual você tomou de descer as águas do batismo. É um exemplo que eu estou tomando, tá? Existem várias outras coisas que você de repente já esteja pensando em sua mente. Então você vai ver as coisas de uma forma diferente. Como assim vai ver as coisas de uma forma diferente? Você vai entender que aquilo ali são obras que são manifestas. Não, isso aí eu sei que está acontecendo para que eu não venha tomar essa posição na minha vida. Eu sei que essa situação está ocorrendo para que eu venha desistir de caminhar na casa de Deus, na obra do Senhor. Eu sei que essa situação está ocorrendo para que eu venha abandonar de orar pela minha família. Eu sei que essa situação está ocorrendo para que eu venha desistir do meu casamento. Aliás, isso é algo que eu poderia ficar falando só sobre isso, que se tem uma coisa que tem se manifesto nos dias atuais, são nas áreas conjugais. Pessoas têm desistido dos seus casamentos por coisas banais, mas que elas têm tomado como decisão porque tem coisas que estão desencaixando. Eu entendi que meu casamento não dá certo, eu entendi que meu relacionamento não dá certo, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque é a situação, porque é a situação, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter esse entendimento de deixar o Espírito Santo de Deus atuar, porque somente aqueles que deixam o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração vão entender que isso é uma briga espiritual. Ela não é uma briga no natural, mas ela é espiritual, uma posição sobre a qual eu tenho que entender. Outra situação que haverá mais temor do que tremor. O que é temor mais que tremor? Antigamente você fazia as coisas e de repente algumas coisas vinham te alertar o seu coração como tremor, medo de ser castigado, medo de você responder pelas tais consequências. Mas agora o temor vai se prevalecer. O que é o temor? Falar: eu devo ter desagradado o coração de Deus, então eu tenho que mudar. O temor é em fazer a vontade de Deus. Eu preciso tomar uma postura na minha vida. Eu tenho errado nessa área, eu tenho falhado nessa situação, eu tenho cometido pecados nessa situação, mas eu quero mudar. O temor traz uma decisão, uma vontade, um desejo de querer mudar, não porque tem medo das consequências do erro que você de repente tem cometido, mas é porque você quer agradar o coração de Deus, é fazer a vontade de Deus. Você sabe que você está desalinhando e que vai levar aquela situação sobre a qual você está muitas vezes caminhando, é a morte. É uma vida de sofrimento, é perder tudo que você, de repente, Deus derramou na sua vida. E uma outra situação que é o surgimento de arrependimento em vez de remorso, porque até então
antes da manifestação do Espírito Santo, que se sentia apenas remorso, né? Os erros eram cometidos, fraudes eram cometidos, situações eram cometidas, mas alguns remorsos prevaleciam pelas consequências que viriam. Mas agora arrependimento, agora a transformação de vida, porque o arrependimento gera transformação. Agora as coisas começam a agir de uma forma diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer essa revelação no seu coração, e você vai entender tal situação que ocorreu, tal situação que você fez, tal situação que você deixou de fazer, ou poderia ter feito, e aquilo vai gerar arrependimento no seu coração. Arrependimento no sentido de não trazer remorso, dor, sofrimento, mas tomar uma postura: eu preciso fazer diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso caminhar diferente, eu preciso agora fazer as coisas de uma forma diferente, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso só vai ocorrer quando a gente deixar o Espírito Santo de Deus se manifestar em nossa vida. Isso só vai ocorrer quando nós entender que as coisas não vêm por nós mesmos, não vêm da nossa própria força, mas vêm da força que o Senhor quer derramar em nossas vidas. Por nós mesmos nós não conseguimos nada, por nós mesmos nós não estaríamos aqui nessa noite. A palavra de Deus diz no livro de Gálatas capítulo 5, verso 22, fala a respeito dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito sobre o qual nós devemos alcançar. Nós devemos, como cristão, alcançar. Daí você fala: mas como que eu vou alcançar? Como que eu vou conseguir alcançar? Na medida do momento que eu entender que eu tenho que ter uma vida agora direcionada, não pela minha própria vontade, não pelos meus próprios desejos, não através da manifestação da obra da carne, mas através da presença do Espírito Santo de Deus se manifestando. E daí Ele vai começar a manifestar em minha vida, e eu vou começar a alcançar naturalmente alguns frutos do Espírito. Na medida que o Espírito Santo de Deus vai se manifestando, eu vou alcançando os frutos do Espírito. A palavra de Deus, diz alguns frutos do Espírito ali, ou os frutos necessários, para todo cristão, de suma importância, que nós devemos buscar, e nós devemos entender sobre cada um deles, entender a importância de receber a cada um deles, porque a palavra de Deus diz, o primeiro ali, qual que é o fruto do Espírito? O amor. Diz comigo: amor. Diga: amor. 1 João 4,7 diz: amados, nós devemos amar uns aos outros, porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Daí diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus ter enviado seu Filho para vivermos por meio dele. Nisso se consiste o amor, não que nós tenhamos o amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Daí diz assim: se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Agora veja bem o que esse versículo está nos dizendo nessa noite. Isso não provém de nós, não vem de nós mesmos. De nós não amaríamos nem mesmo nosso cônjuge, nem mesmo nossa família, nem mesmo nossos filhos, e eu vou mais fundo, nem mesmo a nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz: se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele diz que ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, o amor de Deus vai ser derramado em nossas vidas, e vamos ter conhecimento de quem é Deus, e vamos então conhecer ao Senhor, e vamos então entender o que Deus quer fazer na nossa vida, vamos entender o nosso projeto de vida, vamos entender por quais circunstâncias estamos hoje aqui sentados ouvindo essa palavra, o porquê Deus me colocou nessa família, nessa casa, o porquê algumas coisas têm ocorrido na minha vida. Vou conseguir então a permanecer diante da presença do Espírito Santo, e não diante da presença das obras da carne, mas sim dos frutos do Espírito. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo revistam-se do amor, que é o elo perfeito, é a perfeição, sobre o qual nós cristãos devemos tomar base, conhecimento, entendimento e compreensão e sabedoria, em buscar essa perfeição do amor, esse revestimento para a nossa vida, esse entendimento de permanecer diante da vontade de Deus, e o conhecimento da palavra, sobre o qual muitas vezes não é agradável, mas quer manifestar o desejo de Deus no nosso coração.
E devemos entender que, se nós não tivermos amor, não vamos chegar a lugar nenhum, porque a palavra de Deus também diz no livro de Romanos, capítulo 13, verso 10, que o cumprimento da lei é o amor. Então não adianta queremos ser pessoa sobre o qual, né, cumpre toda a lei, se não tiver amor no seu coração, se não proceder segundo o primeiro fruto sobre o qual a palavra de Deus ensina, que é o amor. E o amor, ele se procede em várias decisões, em vários pontos, em várias situações, sobre o qual também está no livro de 1 Coríntios capítulo 13, O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Procedência do amor é procedência sobre o qual manifesta através do fruto do Espírito agindo em nossa vida. É procedência sobre o qual, quando o Espírito Santo de Deus começa a manifestar em nossa vida, aí vamos tomar parte desse conhecimento, porque a palavra de Deus diz assim: em parte conhecemos, em parte profetizamos, porém quando vier o que é perfeito, que é em parte, será aniquilado. É o conhecimento de conhecer a Cristo, de saber quem é Cristo na minha vida, de saber a minha postura, do meu chamado, de entender quando as obras da carne estão se manifestando, mas também entender que eu devo buscar o fruto do Espírito. Diz também lá no livro de Gálatas, segundo é amor, o próximo ponto lá é alegria. A alegria, entendendo que o próprio Neemias diz, a alegria do Senhor é a minha força. Se eu não tivesse a alegria de buscar a presença de Deus, de viver na presença do Senhor, de buscar o fruto do Espírito, quando bater a dificuldade, quando bater o desânimo, quando bater situação sobre a qual muitas vezes vai ser desgastante a minha vida, eu vou desistir, vou abandonar, porque somente no Senhor eu posso encontrar a verdadeira alegria de passar por aflição, angústia, mas permanecer firme na palavra de Deus. E são tantos eles que eu poderia citar, mas devido ao tempo não vou conseguir citar. Alegria, paz, diz também lá o fruto do Espírito, Isso também está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, A paz do Senhor que excede entendimento, que traz conhecimento, a paz do Senhor que traz manifestação do Espírito, a paz do Senhor que manifesta em nossas vidas. Então poderia citar sobre cada um aqui, sobre longanimidade, benignidade, bondade, e cada um aqui passar horas falando que certamente irá nos trazer um conhecimento precioso da parte de Deus, mas você precisa entender, que esses frutos devem ser buscados constantemente em nossa vida, e eles só vão acontecer quando eu e você decidir deixar com que o Espírito Santo de Deus seja manifestado nas nossas vidas. Então esses frutos surgirão na medida em que o Espírito Santo de Deus atuarem em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai atuando, vai se manifestando, e os frutos vão surgindo, e os frutos então vão acontecendo na sua vida, um após um, na medida que o Espírito Santo de Deus vai tomando vazão. Amados, a palavra de Deus, ela nos ensina e nos dá essa direção para que nós possamos alcançar. Eu sei que por nós mesmos nós não conseguimos, por nós mesmos nós nem estaríamos aqui, e por isso que precisamos procurar conhecer a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 6, versos 10, diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, em si contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra as ciladas do inimigo, para poder resistir o dia mau, e depois de haver vencido, permanecer inabalável. Agora, o que eu quero que você entenda nessa noite a respeito desse versículo é agora o que ele vai nos informar a respeito da nossa decisão de vida, de se revestir daquilo que é realmente necessário. Diz a palavra de Deus, no continuar desse versículo, diz assim: portanto, tomai ou sede fortalecidos no quê? Na couraça da justiça, que é a verdade. Fale sempre a verdade, anda em verdade. Calçai os sapatos da preparação do evangelho da paz. Em Efésios 6:10 lá, depois você lá, calçai os sapatos da preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da
da fé, para poder resistir os dardos inflamáveis do inimigo, colocando também o capacete da salvação, e tomando a espada do Espírito, que é, diga assim, a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo essa noite? Na verdade aqui, diante desse versículo, eu posso dar um resumo de tudo aquilo que até então fiquei mencionando até agora. Leia o versículo de Efésios 6:10. Leia esse versículo e começa a declarar na sua vida, né, esse escudo do Senhor, essa proteção do Senhor, essa palavra do Senhor, essa espada de Deus. Começa a declarar na sua vida essa armadura de Deus aí constantemente, para que você não venha deixar vazão, para que o inimigo venha agir, para que as obras da carne se manifestem, mas que você venha se prevalecer na vontade de Deus. E eu vou agora avançar, progredir, vou seguir em frente, porque o meu tempo está se esgotando, e eu preciso passar alguns pontos aqui, sobre o qual eu comecei na semana antepassada, e eu não terminei, e eu não queria passar mais um domingo sobre o qual eu não conseguiria terminar, ou não consigo terminar, e eu gostaria muito que vocês ouvissem. Então diz assim, Paulo menciona as obras da carne aqui como desejos carnais. Precisamos entender esse fator primeiro. Paulo menciona as obras da carne como desejos carnais. Porém existem paixões pecaminosas sobre o qual são cometidas fortuitamente. O que quer dizer fortuitamente? Aquilo que ocorre por acaso, aquilo que é um acaso na minha e na sua vida. Então, primeiro lá, eu comentei 5 semana passada, que eu ia comentar, não deu tempo de comentar, vou comentar aqui rapidamente. Então, lá, vamos entender lá então as paixões pecaminosas sobre o qual são cometidas fortuitamente. Primeiro, força do hábito. Diga assim comigo, força do hábito. Lá em Romanos 7,19, Paulo já menciona, a respeito disso, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque ele está dizendo aqui da manifestação da obra da carne. Se você for ler o texto e procurar entender, você vai então saber que Paulo está mencionando sobre as obras da carne. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, quando Paulo menciona esse texto, ou esse versículo, ele já estava dizendo já no tempo sobre o qual ele era cristão. Ele não estava dizendo no tempo sobre o qual ainda ele não conhecia a presença do Senhor, mas no tempo que era cristão, mas ele estava querendo fazer a vontade de Deus, mas sobre o qual ainda ele menciona aquilo que eu devo fazer, ou aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Paulo estava mencionando sobre as obras da carne, porque existem coisas em nossas vidas que é a força do hábito. Mesmo depois de eu conhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador, mesmo depois de aceitar o Senhor na minha vida, tomar posição de se tornar um cristão, de andar na vontade de Deus, existe coisa sobre a qual é chamado força do hábito. Eu vou cometer fortuitamente, vou cometer pela força do impulso, vai ser um acaso, cometi, me errei, mas assim, então deixa, está tudo certo. Não é dessa forma que se procede. Por isso eu preciso despertar na minha vida a presença do Espírito Santo, para que eu venha então receber os frutos do Espírito, e venha ser revestido pela armadura de Deus, para que não deixe com que essas obras se predomina, porque elas se procedem da carne, elas são manifestas na carne. E é uma luta entre carne e espírito. Quanto mais a carne se predomina, mais a carne vai poder ter força na minha vida para lutar contra os desejos da carne, as paixões pecaminosas. Mas quando o Espírito Santo de Deus está atuando na minha vida, aí eu vou prevalecer mediante a tais situações. O próximo ponto lá então, segundo lá, é mágoas ressentidas. Diga assim comigo, mágoas ressentidas. O que é mágoas ressentidas? Mágoas ressentidas não é aquela que eu acabei de sentir, estou sentindo, senti tristeza, senti alguma situação sobre a qual ocorreu, mas são coisas do passado, são situações do passado, são coisas que ficou guardado lá no meu coração, e mesmo depois de eu haver me convertido, ainda assim eu sinto mágoa. Há muitas pessoas que falam que não sentem nada, há muitas pessoas que falam, eu perdoei, mas o verdadeiro perdão, ele gera transformação. Eu não estou dizendo que tais transformação, você deve então aceitar que tudo ocorra na sua vida, ou que tudo venha a acontecer novamente. Devo perdoar um abuso do passado lá, devo perdoar uma consequência do passado lá, e fingir que isso nada aconteceu.
Não, você deve perdoar, mas está dizendo que você deve fingir que nada aconteceu. Mas isso não deve mais afetar a sua vida, isso não deve mais trazer consequência na sua vida espiritual. E se vemos a história aqui da palavra de Deus, relata a respeito de José, né? José todo mundo conhece, e não vou estar mencionando, porque não temos nem tempo para isso, mas diz que José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e foi dado como morto a seu pai. Mas José, ele teve a oportunidade, a palavra de Deus diz, de fazer, se vingar de seus irmãos, de agora tomar posição e agora fazer, né, o mesmo que eles fizeram contigo. Mas José, a palavra de Deus diz que ele perdoou. A palavra de Deus diz que José, ele conhecia o propósito de Deus, ele conhecia a vontade de Deus, conhecia do amor do Senhor na sua vida. Ele sabia que Deus tinha um propósito em todas as coisas. Ele sabia que o Senhor, ele tinha uma revelação sobre, para que tudo aquilo que aconteceu em sua vida pudesse agora estar acontecendo, estar tomando base. Então José, ele toma uma posição diferente, ele perdoa seus irmãos. José, ele perdoa tais situações sobre qual ocorreu. A palavra de Deus nos dá então uma orientação sobre isso, que é assim que devemos tomar. Essa base, esse conhecimento, esse sentimento, a situação, não deixar com que alguns sentimentos do passado venham afetar a nossa vida, porque isso vai trazer mal certamente para nós mesmos. Outro ponto aqui, complexo de inferioridade. Diga assim comigo, complexo de inferioridade. Isso a gente vemos lá no Juízes 6, também uma história bastante conhecida, que fala a respeito de Gideão. Gideão é um homem sobre o qual se sentia inferior, mediante aos povos, se sentia o mais pequeno da sua casa. Mas se a gente ver esse texto, vamos ver que Deus chamou Gideão de homem corajoso. Embora ele venha se esconder, embora ele venha ficar amedrontado diante as situações sobre qual ele deveria tomar, mas a palavra de Deus chama, o Senhor chama esse homem de homem corajoso. Então nós devemos não deixar com que esse complexo de inferioridade tome conta de nossas vidas. Sabe o que quer dizer complexo de inferioridade? É aquela pessoa que se sente a menor de todas, aquela pessoa que se sente rejeitada, aquela pessoa que não é capaz de abrir a sua boca porque tem medo com o que as pessoas vão pensar a respeito de ti. Vou falar um exemplo aqui, porque quando as pessoas estão em roda e ela está ali junto, e todo mundo colocando, seus fatores, seus pensamentos, suas ideias, e aquela pessoa fica sempre lá no canto dela, lá, meio puxada, meio envergonhada, meio intimidada, ou meio com medo de falar a sua opinião, porque fica pensando, o que vão pensar? Será que vão aceitar? Será que devo falar? E muitas vezes não fala, Então nós não devemos ter esse complexo de inferioridade, achando que é inferior, Fala assim, eu não sou inferior. Você não é inferior, Deus não te fez inferior, nós somos todos iguais. Certamente você tem ideias boas, você tem posições boas sobre qual precisa ser tomado. Então não se sinta inferior. Não podemos falar muito sobre isso, porque o tempo está se acabando, mas vamos lá para o próximo ponto: influências negativas obtidas. Diga assim comigo, influências negativas obtidas. Em Gênesis 3 lá, é bastante conhecido também, certamente você já leu várias vezes, ouviu falar, sobre a descrição da queda da humanidade, sobre onde a serpente induziu Eva, e ela cometeu o erro, e foi influenciada a cometer tal situação. Então nós devemos também tomar esse conhecimento, esse entendimento, para que as influências negativas não aí tomam base da nossa vida, sobre o qual muitas vezes viemos perder a sustentabilidade do Senhor, e viemos aí ter uma vida sobre a qual somos influenciados a cometer os pecados, e viemos aí então cair, assim como Eva e deu fruto a Adão. Todo mundo conhece a história, e também cometeu tal pecado sobre o qual estava ao desagrado do Senhor. E por fim, não menos importante, mas o que tem ocorrido muito na vida de muitos cristãos, na vida de muitas pessoas sobre o qual tem conhecido a Cristo, muitos têm acarretado essa situação e não têm tido entendimento na sua vida, e por isso tem passado uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida de problemas, uma vida de decisões negativas, uma vida de casamentos frustrados, uma vida de problemas financeiros sobre o qual tem acarretado, enfim, muitas situações na vida de muitos tem acontecido por falta de conhecimento, que é maldições hereditárias. Diga-se comigo, maldições hereditárias. Lá no livro de Esdras, capítulo 9, verso 7, diz assim, Esdras 9, 7, diz assim: meu Deus, estou por demais envergonhado para levantar o rosto perante ti, pois nossos pecados cobrem nossas cabeças, desde os dias dos nossos antepassados até os dias de hoje. Aqui ele está dizendo de uma maldição hereditária, desde os dias dos nossos antepassados, ou seja, ele conhecia que aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava passando, aqueles pecados
passado, Deus está dizendo, ele sabia que o povo estava padecendo, ele sabia que o povo estava passando dificuldade por causa de situações do passado. Então ele diz, desde os dias dos nossos antepassados até os dias de hoje. Daí ele diz assim, o pecado hereditário tem trazido grande culpa sobre mim. Então o que Esdras menciona aqui? Sobre maldição hereditária. Está dizendo aqui sobre um pecado sobre o qual não procedia daquele povo, mas que já estava caminhando, né, de gerações em gerações. E ele entendia que o povo estava cativo, ele entendia que o povo estava sofrendo, estava escravizado por causa de problemas do passado. Então nós devemos ter esse conhecimento, porque tem que haver uma renúncia da minha e da sua parte. E às vezes pensamos isso só na parte pessoal. Nós devemos levar essa renúncia constantemente em nossas vidas, desde o surgimento do conhecimento na nossa mente até para a vida dos nossos filhos. Como assim? Quando você vê que seu filho está cometendo algo sobre o qual aconteceu lá na vida dos seus pais, dos seus avós, ou que você fez, se seu filho estiver fazendo, você deve renunciar. De que forma? De que forma? Diga assim, eu não sei. Você não sabe? Então você vai saber. Não aceita isso na vida de seus filhos. Declara com a sua boca, fala assim, ó, Senhor, nesta noite eu estou quebrando, eu estou anulando nesse dia, né? Estou dizendo noite, nesta noite, mas nesse dia eu estou anulando, eu estou cessando toda a maldição hereditária. Eu estou dando fim, eu estou dando cabo nesta noite, nesse dia, neste momento, nesta hora, eu estou exterminando toda essa maldição hereditária. Você como pai, você como mãe, deve tomar essa posição. Se você vê que algo está acontecendo na sua casa, algo está acontecendo na sua família, algo está acontecendo na vida dos seus filhos, você fala, poxa, meu pai era assim, a minha mãe era assim, eu fui assim. Muitas vezes nós falamos, eu fui assim, mas de repente você precisa cessar na vida dos seus filhos, porque ele está tomando conta que já vem de geração em geração, e você tem essa autoridade na vida dos seus filhos. Então não deixa passar. Se você quiser procurar o pastoreio da igreja, você deve procurar. Se você quiser procurar o seu líder, você deve procurar. Mas sabe que a maior autoridade sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, é você, pai. Você tem autoridade para chegar na vida do seu filho e falar, eu não aceito isso, mal nesse momento cai por terra, cessado no nome de Jesus. Eu não aceito essa maldição hereditária, e não permita que se propague, não permita que se estenda, não permita que permaneça, porque se você permitir, teu filho vai receber isso, a geração dele posterior vai receber, e isso vai ser consequências de maldições sobre o qual passa de pai para filho. Então faça com que venha uma geração abençoada a partir de você. Toma posse. E se você vê que teu filho tem tomado algumas posições, não permita que isso venha acontecer, venha se propagar, venha permanecer. Amém? Rapidamente, posso louvar um pouquinho com a turma aqui? Vamos rapidamente a turma do louvor aqui, para nós encerrarmos. Gostaria muito de encerrar com louvor nesta noite. Vamos ficar de pé, igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gostaria muito de louvar com vocês, mas feche seus olhos nesse momento. Já vamos estar louvando e logo vamos estar encerrando. Feche seus olhos nesse momento, coloque em espírito de oração, que eu quero orar pela sua vida. Querido Pai, Deus amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, oh Deus, como é bom estar na sua casa, na sua presença. Como é bom, Pai, ter conhecimento da sua palavra, entendimento sobre o qual muitas vezes praticamos iniquidades, situações, praticamos coisas sobre o qual tem afetado nossas vidas e não temos conhecimento. Mas nessa noite podemos ter o conhecimento de algumas situações sobre o qual muitas vezes tem se propagado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, maldições, situações, consequências, agires, pensamentos negativos, situações que muitas vezes sentimos inferior, indecisos, em conflito com nós mesmos. Mas queremos rejeitar toda a obra da carne. Queremos que o Teu Espírito Santo de Deus se manifesta. Queremos, ó Pai, alcançar os frutos do Espírito, ó Pai, no nome de Jesus. Queremos declarar Gálatas 5:22, ó Pai, em nossas vidas. Os frutos do Espírito, Pai, o amor, a paz, a alegria, ó Pai, do Senhor, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se prevalecendo, agindo, tomando conta. O Espírito Santo de Deus se manifestando, ó Pai, no nome de Jesus, para que viemos resistir o dia mal, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, e alcançar a sua promessa. Oh, aleluia.